essa videoaula de geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 9º ano. Vamos lá, pessoal, vamos dar início a essa videoaula. Bem, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje, dando continuidade ao assunto da passada, a gente falou um pouquinho sobre a diversidade cultural, no mundo. E a gente vai falar um pouquinho sobre as expressões culturais de minorias étnicas. E o que é isso, professor? A gente falou um pouquinho sobre a diversidade cultural existente no mundo semana passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as expressões culturais das minorias étnicas. E o que é minoria, professor? Uma minoria étnica, uma minoria. Primeiramente, vamos falar o que seria uma minoria. As várias definições do que seria uma minoria. A minoria, como vocês podem ver aqui, deixa eu colocar o laser, como vocês podem ver aqui eu peguei lá do dicionário da nossa língua brasileira, português brasileiro, os 3 principais conceitos ou definições do que seria minoria. Primeiramente, pode ser, no sentido estrito da palavra, no sentido mais reduzido da palavra, uma inferioridade em termos numéricos, ou seja, uma minoria nesse sentido seria uma quantidade de pessoas, uma população reduzida, inferior em termos numéricos. A parte constituída de menos representantes, na segunda definição, numa assembleia ou qualquer outro conselho que discorda da parte mais numerosa. Vocês têm aí, por exemplo, na sala, a maioria tem um pensamento e um pequeno grupo ali de 4, 5 pessoas tem um pensamento diferente de uma opinião que tinha um debate que surgiu na sala de aula, pode ser considerado uma minoria também. E o terceiro conceito aí, que é um conceito mais extenso, mais elaborado, que entende que o subgrupo de uma sociedade que se considera ou é considerado diferente do grupo dominante, em face das características religiosas, étnicas, políticas, de nacionalidade, língua, etc. E em decorrência dessas diferenças, não tem a mesma participação na sociedade como um todo, nem as mesmas oportunidades, sofrendo muitas vezes discriminação e preconceito. Ou seja, nessa terceira definição, pessoal, uma definição mais elaborada, veja, que é uma parte da população, de uma sociedade, por exemplo, no Brasil, que se considera ou é considerado diferente do grupo dominante. A gente pode ver, tem alguns povos nessa condição aqui no nosso país, como os indígenas, que são uma minoria, tanto em número, uma inferioridade numérica, mas também são minoria nas questões de acesso às políticas públicas, tem umas características religiosas, étnicas, políticas, línguas diferenciadas. Também os negros, são minorias no sentido de que eles não são uma minoria, vejam aí, é uma coisa mais elaborada do termo de minoria. Os negros no nosso país, eles não têm uma população reduzida como os indígenas, mas muitas vezes eles são considerados uma minoria, porque eles não têm muitos direitos, até hoje, sofrem preconceitos, etc. E não tiveram muitas, tem umas características religiosas muitas vezes distintas do que é considerada maioria, características étnicas diferenciadas, e sofrem preconceito, muitas vezes sofrem preconceito e discriminação por seu tipo, por exemplo, de uma característica religiosa diferente da maioria, do que seria a maioria no nosso país, que é a religião de vertente cristã, que muitas vezes discrimina, as pessoas discriminam as religiões de matrizes africanas, justamente por esse preconceito, por ser uma minoria relativa aí. A população negra, ela não é uma minoria em número, mas é uma minoria nesse sentido, que muitas das suas religiões são vistas com preconceito, etc. Ou seja, o conceito de minoria, ele é relativo, pessoal. Ele tanto pode significar no momento inferioridade em termos numéricos, mas também em outro sentido, não necessariamente é uma
inferioridade em termos numéricos, é uma inferioridade de representatividade, né, na maioria da população, né? Eles são considerados minoria por esse motivo. Então o termo minoria ele é relativo, ele não é absoluto, ele é flexível. Bem, os curdos, a gente vai pegar um exemplo aqui, ó. Como esse ano vocês estão estudando um pouco mais sobre ano passado vocês no 8º ano estudaram um pouco mais sobre o continente americano nosso e o africano. Esse ano vocês vão estudar mais um pouco sobre a Europa, Ásia e Oceania. Então eu peguei um exemplo aqui da Ásia, do Oriente Médio, ali da região do Oriente Médio, para falar um pouquinho sobre uma minoria, né, que é o povo curdo. A gente vai ver um pouquinho sobre uns aspectos dessa minoria, sua religião, as características sociais, etc. Vamos dar início a falar um pouquinho sobre os curdos. E a gente também vai relembrar alguns conceitos lá do que vocês viram no 8º ano. Os curdos, pessoal, são a etnia originária do Oriente Médio e calcula-se que existem cerca de 30 milhões de curdos espalhados pelo mundo. Ou seja, eles não são necessariamente uma minoria, né, pessoal? Vocês estão vendo aí que são cerca de 30 milhões de curdos no mundo inteiro, né? Mas eles são considerados minorias, podem ser considerados minorias por outros motivos, como eu vou explicar a seguir. Esse povo fez parte do Império Turco Otomano, desse império aqui, ó, que hoje é formado, né, é o país Turquia. Antigamente era o Império Turco. Os curdos faziam parte do Império Turco Otomano e não recebeu um território para constituir um país independente após a Primeira Guerra Mundial, como foi feito, por exemplo, com outros países, que a gente vai ver a seguir, né? Outros países como o Irã, que era a maior parte da população iraniana é de persas, foi dado essa área territorial aqui aos persas, que foi formado o Irã, né, após a Primeira Guerra Mundial. Os iraquianos, os turcos, todos esses povos, essas diferentes nacionalidades e etnias, né, conseguiram constituir países após a Primeira Guerra Mundial, após os acordos. E os curdos foram um dos que não conseguiram formar o seu estado, o seu país, né, o país próprio, com suas características, que seria o Kurdistão. Eles não conseguiram formar o seu país. A gente vai ver isso a seguir. A maioria dos curdos vive no Oriente Médio, na Turquia. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é a Turquia. Isso aqui são os limites em preto e negro aqui, ó. Os limites da Turquia, e boa parte em vermelho aqui dos curdos vive na Turquia, no que é hoje a Turquia. Cerca de 14 milhões, né? 7 milhões no Irã e 6 milhões no Iraque, aqui nesses dois países, onde vive uma boa parte de curdos. Como a etnia curda se constitui de 30 milhões de pessoas, encontramos curdos que professam uma grande variedade de religiões, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. No entanto, chama a atenção a religião Yazidi, que é uma religião tradicional lá dos curdos, que mistura elementos do islamismo, judaísmo e zoroastrismo, que é uma religião bastante antiga, o zoroastrismo. Os Yazidis, né, eles acreditam num Deus único e criador. Adotam o batismo e a circuncisão. No entanto, veneram um anjo sob a forma de pavão, conhecido como Melectaus, o anjo pavão. Esse daqui que eu coloquei a imagem para vocês verem. Eles adoram esse aí, o anjo pavão, Melectaus. Para os muçulmanos sunitas, que já é outro povo, né, esse anjo aqui, ó, para esse outro povo que vive também nessa região dos curdos, é identificado como o diabo, o que fez com que os Yazidis fossem alvo de massacres por serem considerados adoradores do mal, né, adoradores do diabo, né. Vejam aí que os curdos, por eles não terem um território, né, viverem em território de outros povos, de outros países, eles não podem, né, pessoal, serem uma minoria em outros países, eles não podem expressar sua religião, que é uma das características da cultura, né, a religião. Eles são impedidos aí, os Yazidis, né, que são a religião dos Yazidis, dos curdos, são meio que
impedidos, né, sofrem preconceito e não conseguem expressar sua religião, né, uma das expressões da sua cultura, porque são alvo de massacres, né, e de preconceito por muçulmanos sunitas dos países vizinhos. Igualmente, o fato de realizarem suas orações voltadas para o sol faz com que muitos pensem que os Yazidis sejam pagãos, né? Mas na verdade o sol seria a máxima representação da bondade divina, pois ele nasce para todos. A simbologia do astro-rei é tão forte para esta religião que o sol se encontra estampado na bandeira do Kurdistão iraquiano. Vamos lá, vamos seguir. Bem, o nacionalismo curdo e a repressão às suas expressões culturais. A gente vai ver aqui outra característica dessa minoria étnica, que são os curdos, que apesar de ter uma grande população, né, cerca de 30 milhões de pessoas, é considerada uma minoria porque é perseguida por outros povos, né? O nacionalismo curdo vem desde 1910, mais ou menos aí 1910, quando faziam parte do Império Turco-Otomano, como a gente viu anteriormente. Nesse ano se criou a bandeira do futuro país, né? Que eles pretendiam formar um futuro país, e até hoje eles pretendem isso, pessoal, formar um país próprio para poder, né, expressar a sua cultura, expressar a sua língua, né, suas manifestações culturais, expressões culturais em geral, né? Ter um país, um território para eles, né, para chamar de seu, para poder fazer o que eles acham certo, correto, expressar suas opiniões, etc. Neste ano se criou a bandeira do futuro país e se reivindicou mais espaço dentro do Império Turco-Otomano, né? Dentro desse império que eles faziam parte. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, as potências centrais estipularam no Tratado de Sèvres, lá na França, em 1920, um futuro país para o povo curdo, tal como foi feito para os persas, que eu falei anteriormente, no Irã. Para o povo persa foi fundado aí o Irã. Para os iraquianos foi fundado o Iraque, mas no entanto para os curdos não fundaram, né, não fizeram um país que seria o Kurdistão, né, que seria a melhor maneira de evitar os conflitos entre os curdos, né, e outros povos da região aí do Oriente Médio. No entanto, devido aos interesses da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido e da própria Turquia, um novo acordo, o Tratado de Lausanne, enterrou essa possibilidade, né? Não deixaram essa proposta aí de se criar o país Kurdistão ir para frente. Dessa maneira, os curdos continuaram a ser perseguidos nos países que moravam e tratados como cidadãos de segunda classe. Na Turquia, por exemplo, o governo proibiu qualquer menção aos curdos e se usava o eufemismo turco da montanha, né, para diferenciar eles dos demais turcos, termo pejorativo, o turco da montanha, para descrevê-los. Igualmente foi vetado o uso de símbolos curdos, como a bandeira, o idioma e as manifestações artísticas, né, culturais. Ou seja, esse povo, os curdos, são impedidos lá na Turquia de expressar, né, os seus símbolos, né, os símbolos que une eles, né, como a língua, os símbolos, a bandeira, como vocês estão vendo aqui, essa criança apontando para a bandeira do que seria, né, que eles desejam até hoje formar o Kurdistão, o país deles, mas são impedidos de formar, e aqui são protestos, né, para a formação desse país. Até hoje há esses protestos que eles desejam formar o país próprio deles, pessoal, para poder expressar suas manifestações culturais, como religião, né, sua bandeira, suas culturais, sua cultura, sua língua, né, e são proibidos em outros países. Tá ok, pessoal? Então esse é o principal motivo que eles desejam criar um país, um território próprio, né? Um país próprio para que eles possam expressar suas opiniões, desejos, etc. Então é isso. Tá ok, pessoal? É uma minoria, aqui nesse caso eu peguei um exemplo bem prático, que os curdos, apesar de não serem uma minoria em questão numérica, né? Tem uma população relativamente grande, que tem cerca de 30 milhões de pessoas, mas eles são uma minoria porque sofrem preconceitos nos países que eles residem, né? Preconceitos culturais, né? Linguísticos,
religiosos, etc. Então eles são considerados uma minoria, apesar de não ser uma população pequena. Tá ok, pessoal? Então a gente pode ver aí que o conceito de minoria ele varia, ele não está restrito somente à questão numérica, né? É uma questão mais ampla. Ele é uma questão relativa, que as pessoas podem ser minorias mesmo sendo de uma grande quantidade, né? São minorias na questão de que sofrem preconceitos e não podem expressar suas manifestações culturais, né, religiosas, linguísticas, etc. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. As questões das atividades seguem naquele mesmo esqueminha de sempre. Vou mandar o link para vocês no grupo e o link também está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu, tchau.